Beleza. Então, vamos continuar. No último vídeo eu mostrei como funciona a dinâmica do for com o código, como funciona a dinâmica de interação do for com o restante do código, com as variáveis, como é o passo a passo dele, que ocorre um passo a passo. Eu falei também de como é construído, como que ele funciona. E agora a gente vai falar da outra estrutura de repetição, que é o while. A gente vai mostrar como que é a dinâmica dele com o código e como que funciona, como que funciona, como que é a construção, como que eu tenho que utilizar. Vamos lá. A primeira coisa que a gente deve comentar, que é bem importante, independente se eu pegar a estrutura for e while, ambas essas estruturas elas são acrônimas. Como assim acrônimas? O que eu faço com for, eu consigo fazer com while, e o que eu faço com while, eu consigo fazer com for. Não existe assim esse problema eu tenho que resolver com for e esse problema eu tenho que resolver com while. Não existe. No problema você vai precisar utilizar a estrutura de repetição. Qual que você vai usar? Sua escolha, seu critério. Mas então por que temos duas estruturas de repetição e não temos só uma? Simplesmente praticidade. A estrutura de repetição for, ela foi desenvolvida, a estrutura de sintaxe dela foi desenvolvida para dar maior praticidade quando você tem que utilizar o artefato de contagem, quando você tem que fazer a contagem de alguma coisa. Quando você tem que fazer a contagem de alguma coisa, a estrutura for ela já tem embutida a incrementação dentro da sua estrutura. Quando você utiliza o artifício de contagem, o for já é feito para isso, já é feito para fazer uma contagem automática. Mesmo que você não vá utilizar a contagem, ele já tem a contagem dentro dele. Ele já tem incrementação, ele já tem. Lá tem a primeira parte, lá, como a gente viu no vídeo anterior, já inicializa sua variável aonde você quer. Então, o for ele é feito para ter praticidade quando você quer utilizar o artifício de contagem. O while, por outro, diferente, ele é como se fosse uma estrutura genérica. Como assim genérica? Se você quer fazer uma incrementação, se você precisa que seja incrementado, que ele pare, você tem que fazer, você tem que implementar a incrementação. Se você quer que a variável que você vai utilizar inicialize em algum valor específico, você tem que fazer a inicialização. Como a gente viu no vídeo anterior, igual eu expliquei, isso aqui não precisa ser feito com for, porque o for já tem a parte dele que inicializa a variável aonde você quer. O while precisa. O while, a única coisa que ele tem de nativo da estrutura dele é a condicional, é a condição de parada. É você colocar a condição de quando ele vai parar de repetir. É a única coisa que tem. O restante tudo você tem que fazer. Então, baseado no problema, baseado no seu problema, você escolhe que estrutura você vai fazer. Mas se você quer fazer contagem, é mais prático você usar o for, porque já tem a contagem. Mas eu posso usar o while. Eu tenho que fazer uma repetição sem precisar de contagem. O while já é interessante também. Então, você que escolhe, na realidade. Não existe uma específica para cada problema. Outra coisa que é interessante ser mencionada que eu tenho que bater na tecla, muita gente está se confundindo. Quando eu uso o while eu tenho que colocar uma incrementação nele. Porque, igual eu disse, ele não tem, na estrutura dele, a incrementação automática que a gente temos no for. E muita gente está pegando essa incrementação e colocando aqui, ó. Chegando aqui e falando que aqui é i mais 1. Se eu tiro essa incrementação daqui e coloco ela aqui, loop infinito. É o que a gente falou no vídeo anterior. Eu entro em loop infinito. Por quê? Porque o while ele vai inicializar, vai ler essa linha, chegou no final, ele vai voltar para o início. Mesma dinâmica do for. Se eu não tenho uma incrementação, se meu valor de i não muda, meu i sempre, infinitamente, vai ser menor que 10. Porque se fosse parar para ver, a incrementação só ia ocorrer quando a gente saísse da estrutura de repetição. Mas a gente nunca vai sair da estrutura de repetição porque o nosso i sempre vai ser menor que zero. Loop infinito. Então, isso aqui não existe. A incrementação tem que ficar dentro das chaves, dentro dessas chaves aqui. Quando eu coloco chaves, eu estou falando que a estrutura de repetição só vai ler o que está entre as chaves. Se tiver alguma coisa fora das chaves, ela só vai ler depois que a estrutura acabar. Beleza? Então vamos ver agora como que é a dinâmica da estrutura. Acrônimo com o for, eu vou inicializar quando você compila o código e pede para o computador executar. Ele vai começar de um início, que no caso é o main.
se pegar em linguagem C, ele vai começar no main. Começou lá no início do código, ele vai fazer as linhas que tem sequencialmente. No caso, no meu exemplo, eu falei que para ele criar algumas variáveis, ele vai criar as variáveis e dar valores para essas variáveis. No caso, vai ser tudo zero para cada. Depois que ele criou as variáveis, ele vai entrar, no meu exemplo, ele entra na estrutura de repetição, que é o while. Ele entrou na estrutura de repetição, e ele vai fazer o quê? No caso específico do while, ele simplesmente só vai comparar. Ele vai ver se o meu i é menor que 10. Se a comparação for verdadeira, como é verdadeira, porque 0 é menor que 10, ele vai executar as linhas de comando que tem, o meu processamento que está entre as chaves. Diferente do for, fazendo aqui esse adendo, no for lá, a primeira coisa que ele faz, inicializa sua variável e depois compara. Aqui ele só faz a comparação, porque na estrutura dele só tem comparação. Ele só faz a comparação da sua condição de parada. Beleza? Então, ele vai, depois que ele afirma que a condição é verdadeira, ele vai para a primeira linha de processamento. No caso aqui, eu coloquei o mesmo processamento do vídeo anterior, o mesmo processamento que eu utilizei no for, para mostrar que as duas coisas são acrônimas. Eu faço a mesma coisa que eu faço com uma, eu faço com a outra. Aqui, depois desse vídeo, a gente vai ficar evidente que eu posso fazer qualquer coisa que eu faço com uma, eu faço com a outra. Depois eu coloquei o mesmo processamento. E aí, se a gente continuar, eu faço o processamento. Como aqui a variável 0 já era 0, permanece 0 na variável 1, e aqui eu faço o processamento da variável 2, que no caso é 0 mais 2, vai ficar 2 aqui, ó, mudou, agora é 2. A única diferença que existe no while é que eu tenho que colocar, como eu já disse antes, e isso é uma parte bem importante, eu tenho que ter um incremento. E esse incremento tem que estar entre as chaves. Meu while tem que conseguir ver. Porque se eu coloco fora das chaves, meu while não consegue ver. Meu while conseguindo ver essa incrementação, ele vai executar. Ele vai executar o incremento. Executou o incremento, meu i mudou. Meu i, acrescentei 1 no meu valor de i. Fazendo isso, ele vai voltar para cima. Terminou? Ele fez o incremento que você tem que colocar, ele vai para cima. Tirou isso, basicamente ele vai repetir esse processo, ele vai ficar repetindo. Ele vai fazer a comparação, verificar se é verdadeira. Se for verdadeira, eu vou para a primeira linha de processamento. Na primeira linha de processamento, eu faço o que está pedindo, que no caso eu vou pôr o valor da variável 2 na variável 1, como a gente pode ver aqui, e vou para a variável 2, coloco o valor de i mais 2, que no caso meu i valendo 1 vai ser 3. Vou para o incremento, realizo o incremento e assim vai. Eu não vou ficar falando muito porque eu já expliquei mais detalhadamente no próximo vídeo. E o while é a mesma coisa, praticamente a dinâmica vai ser a mesma coisa. A diferença eu já citei, que você tem que colocar o incremento tem que estar entre as chaves, que você tem que inicializar antes a variável com o valor que você quer. Tirando essas peculiaridades aqui que eu falei do while, a dinâmica dele é bem assim, é bem simétrica, bem igual à do for. Então vamos lá. Aqui eu vou verificar a condição, executo a primeira linha de processamento, a segunda, o incremento, volto, realizo a condição, vejo se é verdadeira. Se for verdadeira, eu vou para a primeira linha, segunda linha, incremento e assim vai. E vou fazendo isso até a minha condição ser falsa. Então, vou lá, vou para o processamento, incremento, verifico a condição e assim vai. Beleza, nesse ponto aqui, o nosso i está valendo 10, a nossa variável 1 valendo 10, nossa variável 2 valendo 11. Nesse ponto, ele vai fazer a comparação. Vai chegar aqui, vai fazer a comparação. E nessa comparação, o que ele vai fazer? Ele vai falar, i é menor que 10? 10 não é menor que 10, é falso. Então, ele vai assumir, a comparação vai resultar para o while falso. Resultando falso, vai ser a mesma coisa do for. Resultou falso, ele simplesmente não executa nada e pula simplesmente para onde? Para a linha de baixo. Ele continua o restante do código. Certo? Beleza. Então, a gente acabou de ver que como
que funciona é bem assíncrono, ou seja, é bem igual com o que acontece com o for. Então, tipo, não tem muito segredo. A mesma coisa que eu disse no vídeo do for, você pode colocar aqui um if, colocar um for, colocar um while, você pode colocar aqui você pode colocar o processamento que você quiser. Cria um código aqui dentro e esse código vai ser repetido a quantidade de vezes que você colocar aqui. Então aí é o que você quer fazer aqui, é você que escolhe. No próximo vídeo eu vou falar a respeito da questão de tipo, o que a gente pode fazer aqui? Não tem como mostrar tudo que pode ser feito dentro do processamento, mas eu vou tentar dar uma amostra, baseado também, pegar um pouquinho baseado algumas soluções práticas, algumas coisas interessantes aqui, algumas coisas que podem ser utilizadas em alguns problemas. Beleza. Agora eu vou mostrar, eu vou executar de novo. Vamos pensar que você pegou, encerrou o código e pôs para rodar de novo. Vou mostrar de novo. Vou fazer um pouco mais rápido aqui, mas qualquer coisa você pega o vídeo e põe para ficar mais lento no vídeo aí, ó, no YouTube, que você consegue ver melhor o passo. Eu não vou falar mais nada, só vou mostrar o processo acontecendo. Então, o computador ele vai criar as variáveis, colocar os valores, né, e vai. Beleza, então é isso, a gente encerrou. Então, no próximo vídeo, igual eu disse, a gente vai mexer um pouquinho mais na questão do processamento. Eu não vou pegar o próximo vídeo e mostrar os diversos processamentos no for e no while, porque, igual eu disse, é a mesma coisa. A única coisa que muda para o while e para o for, você tem que colocar um incremento aqui no final do código. Então eu vou trabalhar mais com for, igual eu falei, é mais prático e fica bem mais interessante lá, porque eu já tenho a contagem, não preciso de colocar uma linha a mais no meu código. Mas é isso aí, beleza.